Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje o que nós vamos fazer? Eu li uma matéria há alguns dias e eu fiquei intrigado com ela. O nome da matéria é Escritora Bárbara Carini questiona por que livros didáticos só mostram o corpo branco. Essa é uma matéria da Folha de São Paulo e, como eu sou professor, quem acompanha aqui já sabe, meu objetivo é dar uma acompanhada na matéria e no livro didático para ver se realmente as coisas acontecem como está no texto da Folha de São Paulo. Mas antes da gente já partir para o conteúdo, já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Faça isso para dar uma contribuída aqui com o canal para que ele possa se fortalecer e se consolidar aqui no YouTube. Tá bem? Vamos lá para o vídeo então. Pessoal, antes da gente ir para a matéria propriamente dita, né, é importante dizer que esse texto da Folha de São Paulo é da repórter Catarina Ferreira e ela é uma repórter com uma formação muito boa, tem lá, eu vou deixar o link aqui na descrição da matéria para vocês conferirem, mas ela passou pelo treinamento da Folha de São Paulo para profissionais negros. E isso é fundamental, que as empresas elas assumam o protagonismo de gerar uma diversidade em seu ambiente de trabalho. No caso aqui, com pessoas negras, mas é importante também com pessoas do grupo de LGBTQIA+, pessoas das populações ancestrais, que a gente costuma chamar de índios. É fundamental que essas pessoas estejam nesses espaços, tanto os trabalhadores como repórteres, que são a base, mas também o topo, né, os diretores, quem pensa o jornal e tudo mais. É fundamental, e a gente está vendo aqui que a Catarina Ferreira, que foi selecionada nessa questão de dar visibilidade a questões da população negra, fez muito bem, porque ela trouxe esse assunto aqui. Então, primeiro ponto muito importante. E o experimento, como eu comentei aqui logo do início, é simples, vamos dizer entre aspas, né? Eu vou ler alguns pontos da reportagem com vocês e vou acompanhando esse livro didático aqui, que eu uso no meu dia a dia, para ver se o que está sendo dito ali é o que está acontecendo aqui. Esse livro é de português, sim, eu sou professor de língua portuguesa, ele é do primeiro ano do ensino médio, então ele tem a parte da gramática, mas também tem a parte da história da literatura. Ou seja, a parte cultural aqui também é presente. Então, vamos dar uma conferida se esse livro aqui tem questões racistas, mas a gente já chega lá na análise do livro. O que é importante dizer, que eu quase sempre aqui falo no canal, é que eu não tenho o objetivo de fazer uma análise nacional, de muitos vídeos, de muitos livros, de fazer um panorama do Brasil, de como ele acontece. Não. Meu objetivo aqui é bem mais discreto. É olhar um livro que eu uso no meu dia a dia, não é um livro estranho, não, é um livro que eu uso no meu cotidiano de sala de aula com minhas turmas de primeiro ano do ensino médio, e ver aqui e na minha realidade que eu vivo. Se você tem um livro didático aí e vê coisas diferentes, se no seu cotidiano você vê coisas diferentes, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar acompanhar, tá certo? Tá, mas essa matéria da Folha de São Paulo, que vocês podem conferir aqui, que eu vou deixar o link na descrição, sobre o que ela fala? Ela é uma divulgação de um lançamento de um livro da Bárbara Carini, da autora Bárbara Carini. E quem é a Bárbara Carini, além de escritora? Ela é formada em Química e Filosofia, ela é professora da Universidade Federal da Bahia e ela ajudou a pensar, estruturar e montar a Escola Afro-Brasileira Maria Felipa em Salvador. É uma escola com um currículo antirracista e eu já estou louco para conhecer essa escola aí. E o livro que ela está lançando, que também já está na minha lista, que eu estou interessado em ler, em comprar para ler e fazer um vídeo falando para vocês aqui sobre ele. O livro se chama Como Ser um Educador
antirracista. E nós, educadores, precisamos sim discutir como ser antirracista. Não é apenas não ser racista que é fundamental, mas é como ser antirracista e lutar contra essa grande mazela da população brasileira. Certo? Mas vamos lá, vamos ler o título novamente da matéria, da Folha de São Paulo, né? Escritora Bárbara Carini questiona por que livros didáticos só mostram o corpo branco. Quase todo mundo que está aqui ou já passou pela escola ou ainda está na escola. E quase todo mundo usou em algum momento o livro didático, que é um instrumento de trabalho muito, muito utilizado no Brasil. Então vale a pena a gente dar uma olhada como que é a representatividade do corpo negro nos livros didáticos, já que ele certamente ajuda na construção do imaginário popular. Vamos lá, eu vou fazer de uma forma bem objetiva, bem clara, bem simples, né? Que é olhar, é abrir o livro e olhar e procurar a representação do corpo negro. Se é representado e como é representado. Bem, eu vou passando aqui, depois do índice, tem representações religiosas, tem imagens de quadrinho, tem aqui pessoas importantes, né? Temos o Carlos Drummond de Andrade, o Gabriel Pensador. Na sequência, a Marisa Lajolo, uma grande pensadora da literatura brasileira. Depois o Antônio Cândido, também um grande pensador, um grande intelectual da literatura brasileira. E aí a gente fica pensando, sim, eu não quero falar mal dessas pessoas que estão aqui no livro, elas são importantes, elas são notáveis, escreveram coisas importantes, etc, etc, etc. Mas certamente existem intelectuais negros que também falaram sobre literatura. E até aqui a página 19 não apareceu ninguém. Vamos seguindo. 21, 22, aqui não tem nada, quadrinhos. Olha, tô passando aqui as páginas e ainda não surgiu um corpo negro. Seguindo aqui teatro, tem alguma coisa de imagens, mas ainda o corpo negro não tá aqui. Opa, página 35, aqui no rodapé nós temos uma imagem que é de uma criança, uma menininha negra, em um trecho que fala sobre convite, sobre cartões. Esse aqui é um cartão de um convite de um aniversário, uma representação de um convite de um aniversário, uma criancinha negra, mas assim, praticamente uma nota de rodapé, se fosse um jornal, né? Lá embaixo, escondidinho. Vamos seguir, procurar uma pessoa ou uma outra pintura ou coisa assim. Seguindo, olha, vamos lá, esperança, né? E as páginas vão seguindo, Opa, encontrei. Mas eu vou falar para vocês em que situação, em que condições. Então temos aqui um capítulo que fala sobre variedades linguísticas, uma música do Luiz Gonzaga falando das vozes da seca e um homem negro aqui em um casebre simples, dando a entender que é no sertão nordestino. E aí você tem o primeiro homem negro aqui nessa página, só que sendo representado numa situação de precariedade. E aí a gente já vê que a página 48 é o primeiro corpo negro mesmo que aparece de uma forma mais visível, mesmo que seja pequenininho, uma forma mais visível, mas a representação é de uma forma precarizada, de uma forma empobrecida. E já na página seguinte, do lado aqui, deixa eu mostrar, Getúlio Vargas sendo apresentado como o pai dos pobres. Claro que aqui o textinho está questionando isso de o pai dos pobres, mas ele está sendo aqui apresentado na outra página como o salvador dessas pessoas que estão em situação de dificuldade financeira. Tá, pessoal. A gente tem outros tópicos para olhar, mas até aqui, chegando na página 50, como eu falei, o livro é longo, eu vou mostrar mais coisas, eu adoraria dizer que a Bárbara Carini está errada, mas aparentemente não. A representação ou foi muito pequena ou foi de uma forma precarizada, estereotipada. A imagem já não está boa e a Bárbara Carini parece que ela tem razão, segundo esse livro voltando a dizer.
Você tem livro didático em casa? Lembra como que era a representação das pessoas negras no livro didático? Ou tem aí para conferir? Dá uma olhada. Veja a presença deles aí e coloque no comentário. Agora, pessoal, vamos ler mais um trecho. Agora eu vou ler um trecho, entre aspas, da matéria da Folha de São Paulo. Abre aspas. A obra da professora baiana aborda problemas do ensino eurocêntrico, ou seja, né, Europa no centro, que ignora ou estereotipa registros dos saberes usados pelas sociedades africanas e ameríndias, por exemplo, e levanta a importância de termos como a branquitude e o racismo na sociedade brasileira. Então, se antes ela estava falando da representação física, imagem do corpo negro, agora ela está falando do conteúdo. Como eu falei, esse aqui é um livro de português, mas também de história da literatura. Bem, os africanos e os afro-brasileiros, quando vieram para cá escravizados, eles tinham uma cultura, eles tinham uma arte. Vamos ver se ela está representada aqui. Eu vou olhar no índice. Eu acho que vai ficar mais fácil para falar para vocês. E, bem, a gente tem aqui sobre trovadorismo, Europa. A gente tem depois Gil Vicente, Portugal, Europa. Seguindo, a gente tem classicismo, de novo, Europa. Luís de Camões, Portugal, Europa. Literatura de informação. Bem, a literatura de informação no Brasil é aquela que representa o período em que os portugueses vieram e invadiram o território que hoje a gente chama de Brasil, né? Vamos ver se ali tem alguma representação da cultura negra. Página 146, ou seja, mais para metade do livro. Tá. Nós temos aqui representações de povos que a gente chama de índio, né? População tradicional brasileira. Tem aquela famosa imagem da primeira missa no Brasil, de uma forma romantizada, inclusive, né? A igreja no centro e os indígenas, os povos tradicionais em volta de uma forma harmônica. A gente já sabe que a harmonia ali é o que não teve. Depois também a representação dos povos tradicionais, mas o povo negro ainda não está. E a cultura negra, muito menos. Vamos seguir aqui para o índice, porque ali no setor, no capítulo de literatura de informação, não teve nada da cultura negra, e sim da cultura eurocêntrica. Depois a gente segue para o barroco. Bem, barroco, né? Você tem ali na Bahia, tem o Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira. Vamos ver se por ali a gente vai localizar alguma coisa da cultura negra. Página 224. Olha, temos aqui o Barroco, Padre Antônio Vieira, e temos aqui na página 226 e 227 duas representações. Essa na página 226, que diz o título Mulher Africana, é um quadro, e na página 227, uma ilustração do que seria um navio negreiro, navio que trazia os negros escravizados, sequestrados de sua terra, né? E Negros no Fundo do Porão, em gravura de 1827. E o outro é de 1641. São de épocas bem diferentes, inclusive. Aqui mostrando uma mulher negra, aparentemente na África mesmo, não no Brasil, não dá para ter certeza, porque ela está só como uma ilustração para um texto do Padre Antônio Vieira, né? O Padre Antônio Vieira, que representa essa escravização da cultura do outro para transformar numa cultura europeia e numa cultura religiosa especificamente. Religiosa católica, porque, óbvio, o povo negro e o povo tradicional aqui do Brasil, o povo que a gente chama de índio,
também tinha sua religiosidade, que ela foi sendo tirada de uma forma violenta, né? Uma aculturação. E aqui, como eu já mostrei, essa imagem da brutalidade da escravização e do transporte dos navios negreiros, mas também como uma forma para ilustrar o texto do Padre Antônio Vieira. Olha, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, infelizmente, a autora, a escritora Bárbara, ela continua correta. O conteúdo literário daqui, ele é completamente eurocêntrico. É impossível que essa população não tivesse cultura, é impossível que a cultura deles não fosse importante para colocar num livro didático. Mas aqui não está. Seguindo, outras aspas aqui do texto da Folha de São Paulo que eu quero ler. Abre aspas. Os privilégios da branquitude, afirma a escritora, estão entre essas bases. Como alguém que sobreviveu da manutenção desse sistema, a pessoa branca é responsável por seu enfrentamento. E aqui a gente sai do livro didático e a gente vai pro cotidiano. E aí você deve estar se perguntando, né? Nossa, mas ele, o Wagner, do canal Aleatório Giratório, branco, falando contra o racismo, falando contra o racismo de pessoas negras, por quê? Bem, ela está dizendo aqui. A minha vida, como a vida de muitos brancos, pessoas brancas, não quer dizer que ela foi fácil, não quer dizer que ela foi tranquila, não. A gente enfrenta também muitas dificuldades, a vida é cruel, a gente vive num sistema opressor para todo lado. Mas uma coisa eu lhe digo, o muro do racismo, o muro que é alto, que é forte, esse eu nunca enfrentei. E esse eu nunca vou enfrentar. Por quê? Porque eu sou melhor, pior? Não. Simplesmente pela cor da minha pele. E já que eu tenho essa vantagem nesse mundo cruel, eu tenho que usar minha voz para tentar derrubar esse muro do racismo. Tanto aqui no canal quanto em sala de aula, o que eu puder fazer para diminuir ou para acabar, de preferência, com essa coisa horrível que é a violência contra as pessoas negras, que é advinda de um racismo estrutural, como diz muito bem o intelectual brasileiro Silvio Almeida, eu vou fazer. Vocês podem ver aqui, podem acompanhar no canal, ver os outros vídeos. Essa é uma temática que sempre aparece aqui. A luta contra o racismo. Muitos livros aqui que eu abordo trazem esse tema de forma direta ou de forma indireta. É importante. Todas as vozes são importantes para lutar contra isso, contra esse problema gigantesco. Seguindo, eu tenho mais uma última aspas aqui da matéria da Folha de São Paulo. A trajetória de Bárbara começou com o questionamento da ausência de pessoas negras nos ambientes educacionais quando estudava Química na Universidade Federal da Bahia e seguiu até a construção da Escola Afro-Brasileira Maria Felipa, idealizada por ela em Salvador. Fecha aspas. Aqui ela está dizendo que conforme ela ia ascendendo a níveis mais altos do estudo formal, como universidade, mestrado, doutorado, cada vez ela via menos pessoas negras. E sim, isso é verdade. Não só na universidade, a gente vê nos setores de poder da política, poder econômico, conforme a gente vai subindo os níveis de poder, de mando, cada vez menos pessoas negras estão nesses espaços mandando. Mas muitas vezes pessoas negras estão lá trabalhando, porque existe uma sociedade, um racismo estrutural, voltando a usar esse termo, que aceita que essas pessoas negras participem desse espaço em funções de limpeza ou administrativas, mas não na posição de poder, infelizmente. E ela está dizendo isso. Tá, mas eu já falei que eu sou professor, eu já falei que eu sou professor de língua portuguesa, eu já falei que eu sou professor de escola pública, mas eu ainda não falei, eu acho pelo menos em nenhum vídeo, que eu sou professor de escola pública no Paraná.
E aí, qual que é a imagem que veio à mente de vocês? Uma sala com todos os alunos brancos, com sotaque alemão, inclusive? Foi essa a imagem que veio para você? Qual a imagem do Paraná que vem à mente de vocês? Coloquem nos comentários. De pessoas brancas, certo? Pois eu falo que eu moro no Paraná, mas eu não sou natural daqui. E a imagem que eu tinha do Paraná era de um local de pessoas totalmente brancas. Uma Europa no Brasil, era essa imagem que era vendida. Pois sabe que essa imagem está errada. Eu sou professor de escola pública no Paraná, sim, mas da periferia. E lá nós temos uma diversidade muito grande, inclusive muitas pessoas negras. No Paraná existem muitas pessoas negras. Mas a imagem que é vendida para fora do Paraná é que não. É que aqui são pessoas brancas. É uma Europa no Brasil. Mentira. Por quê? Porque essas pessoas negras com quem eu convivo e eu amo e eu partilho informações e conhecimento todo dia, essas pessoas são invisibilizadas, como diz aqui a Bárbara, que fala que quando eu entrava nas universidades ou nesses setores mais elevados de ensino, não via pessoas negras, pois as pessoas negras estão. Mas a cultura delas é apagada até hoje, sistematicamente. Pessoal, eu indico muito a leitura na íntegra dessa matéria, é muito interessante. A Bárbara Carini, ela tem um perfil no Instagram que ela é muito ativa, vale a pena conferir também o que ela faz, ela está sempre se posicionando de uma forma muito contundente e muito interessante. E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. E busquem nos livros didáticos de vocês se existe a representação do povo negro e como que ela acontece, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Peço, por gentileza, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa continuar pensando cultura, arte, educação, representatividade. Tá certo? Um abraço grande, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.